Vamos dar sequência, com a ajuda do Senhor. Estamos na carta aos Romanos, capítulo 16. Como dizia o irmão Renato, estamos garimpando aqui, O Senhor temos achado coisas preciosas. E vamos dar sequência hoje, que o Senhor nos conduza nessa noite. Que a graça do Senhor possa estar nos conduzindo, a porta da palavra possa ser aberta para nós hoje, Tanto a mim que fala, quanto aos irmãos que ouvem. A gente depende do Senhor. Sem Ele, nós somos inapropriados para tocar na palavra, dependemos dele. A porção de hoje nós viemos falando, de Romanos 16. Falamos de Febe, falamos de Priscila e Áquila, falamos das saudações de Paulo. Usamos 2 reuniões para falar das saudações de Paulo, Vimos, cada nome aqui tem um significado, esse significado é muito precioso, nós conseguimos extrair alguma coisa de bastante valor. E agora Paulo entra numa sequência, logo após Paulo falar das saudações, Paulo dá uma advertência aos irmãos. Paulo recomendou Febe, Priscila e Áquila, recomendou os irmãos. Agora Paulo dá uma advertência a irmãos que os irmãos não deveriam receber. E Paulo usa expressões bem fortes para falar de tais pessoas. E essa é a nossa porção hoje. Romanos 16, verso 17 ao 20. Vamos ler? Fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, como com suas palavras e bajulações enganam corações dos ingênuos. A vossa obediência é conhecida por todos, por isso alegro-me em vós. Mas quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Paulo usou umas expressões bem fortes aqui, para falar agora de irmãos que os irmãos deveriam se afastar. Porque Paulo fala que esses promovem a dissensão, eles não servem a Cristo, servem a si mesmo. E a gente, fazendo uma analogia hoje, nós sabemos que nós vivemos os últimos tempos. Amém? Os irmãos têm dúvida disso? Que vivemos os últimos tempos? Que provavelmente nós somos a última geração? Mateus 24 ele fala algo muito interessante. Mateus 24, verso 4, assim, verso 3 em diante. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, ele pediram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da vinda do fim do tempo? Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, um dos finais do tempo, irmãos, além de guerra, rumores de guerra, como ele vai falar aqui, é o engano. Por isso que ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane. E ele vai falar mais no verso 10, nesse tempo do fim, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o engano vai se multiplicar. Vai haver muitos ventos de doutrinas, muitos falsos mestres, falsos apóstolos, muito engano. O outro evangelho vai estar de uma forma muito agressiva.
para enganar os irmãos, para distrair os irmãos do alvo. Por isso que quando Paulo está falando aqui, Paulo também está falando desses irmãos. Paulo não está falando aqui, irmãos, de irmãos que são fracos na fé, e por esses irmãos serem fracos na fé, esses irmãos, pela sua imaturidade, acabam gerando algum tumulto na comunhão. Paulo não está falando desses. Paulo está falando desses irmãos que atraem pessoas a si, que dividem os irmãos por doutrinas, com engano. Por isso que Paulo fala, cautelai-vos, afastai-vos dele. Carta de João 4, verso 1. Porque como, irmãos, estamos nos últimos tempos e o engano tem se multiplicado, nós precisamos do Espírito para estar sensível e discernir os espíritos. Porque virão muitos espíritos para minar a comunhão dos santos, para enganar os santos. Mas nós, como igreja, precisamos estar apercebidos para discernir os espíritos, para não criar em qualquer, para não crer em qualquer espírito. Por isso que João fala aqui, amados, João 4, verso 1. Fala, amados, não creais em todos os espíritos, mas provai os espíritos que vêm de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, como igreja, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento do Espírito para perceber, sabe? Quando é o Senhor e quando não é o Senhor. E quando é o Senhor, nós incluímos. Quando não é, nós precisamos rejeitar. Por isso que Paulo vai falar ao Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é muito não, irmão. Começa com uma heresia pequenininha. Infelizmente, nós temos exemplos de irmãos que entraram numa heresia pequenininha. Hoje os irmãos estão tirando a credibilidade das Escrituras, falando que as Escrituras não foi escrita por Deus, foi escrita por homem, que a Escritura é um livro de história, que o Senhor, que o Senhor Jesus, ele foi um homem. Então estão entrando aí em doutrinas de demônio. Então por isso que, como igreja, nós precisamos estar bem atentos. Porque estamos no tempo do engano. Mas precisamos conhecer o verdadeiro, irmãos. A forma de distinguir o falso é conhecendo o verdadeiro. Não é conhecendo o falso. Alguns irmãos querem conhecer o falso, o trabalho contrário. Querem conhecer o falso e quando vê os irmãos estão caminhando no falso. Mas precisamos conhecer o que é verdadeiro. Conhecer o verdadeiro Evangelho. O Evangelho genuíno de Cristo. Há muitos outros evangelhos sendo pregados aí no mundo, irmão. Tem se levantado muitos cristos, muitos profetas, que se dizem profetas, apóstolos que se dizem apóstolos. E esses irmãos têm causado um dano terrível à vida da igreja. Então, têm sido enviados de Satanás. Por isso que a igreja precisa estar sensível, precisa ser madura para discernir os espíritos. Para não criar em qualquer espírito. Provar, irmãos. Porque nem tudo que se move no âmbito espiritual é o Senhor. A Bíblia fala que Satanás se transforma até em anjo de luz. Tem muita gente procurando um anjo hoje. E o anjo que aparece para eles, infelizmente, é Satanás. E esses irmãos seguem. Porque estão seguindo um anjo. Nós seguimos o Senhor. E por meio da sua palavra. Nada mais, irmãos. Por isso que Paulo fala, qualquer um que anunciar outro evangelho, sendo eu ou qualquer um anjo, seja anátema. Vamos voltar para Romanos agora, irmãos. Romanos 16, verso 17, né? Vamos esquadrear um pouco. Ele fala assim, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão. Primeiro Paulo está dando rogo, está suplicando aos irmãos que os irmãos noteis. Essa palavra notar, ela vem da raiz grega escopo, que o seu substantivo é de telescópio. Ou seja, Paulo não está falando de uma simples visão, está falando de uma análise profunda, de analisar, de esquadrinhar, de examinar.
Essa é o sentido da palavra. Agora, Paulo também não está falando, irmão, para agora nós ficarmos agora caçando os irmãos que promovem isso. Não, nós temos que estar olhando para o Senhor, sensível ao Espírito, mas caminhando com os olhos bem abertos. Não caçando, mas, sabe, apercebidos. E aí ele fala que noteis os que promovem dissensão. Paulo dá um conselho bastante interessante. Vamos ver Tito 3. Paulo vai dar esses conselhos para Tito e para Timóteo também. São conselhos bem interessantes. Tito 3, verso 9. Ele fala assim, ó, evita, porém, questões tolas. Ó, irmãos, não é discutir por qualquer coisa. De genealogia, contenda, debate acerca de lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira admoestação e segunda admoestação, o que Paulo fala? Evita-o, irmãos. Evita-o. Admoestou a primeira, o irmão está sendo contencioso, está sendo... admoesta-o, chama-o para perto na primeira vez. Chama-o para perto na segunda, exorta-o na segunda. Exortar é chamar para perto, chamar a sobriedade. Não é para debater junto com ele, irmãos. Paulo não está falando aqui para você debater. Debate com ele, não. Exorta-o, admoesta-o, chama-o para perto, chama-o para a sobriedade. A primeira, a segunda, a terceira, irmão, evita-o. Evita-o. Porque nós devemos seguir as coisas que edificam. Como Paulo falou aqui, isso aqui são coisas vãs. Debate por qualquer assunto. Por genealogia, por coisas... Paulo fala que são coisas vãs. Mas nós devemos seguir a paz com todos. Amém. Nós devemos seguir a paz, exortar uns aos outros. Exortar, chamar para perto. Está vendo que o irmão chama ele para perto, admoesta a primeira, admoesta a segunda. A terceira vez, evitam. Evitam. Às vezes a gente quer ser melhor do que as escrituras pedem para a gente ser, né? A escritura manda evitar e a gente quer insistir. Insistir. Daqui a pouco a gente está com o coração também. As más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco a gente está com aquele mesmo espírito. A gente vai insistindo com o irmão, vai insistindo. Já exortou a primeira, exortou a segunda, exortou a terceira. Daqui a pouco, sem você perceber, você está com a mesma fala daquele irmão. Está com o mesmo problema. Às vezes, evitam. Devemos seguir as coisas que edificam, irmão. O que não edifica, devemos rejeitar. Discussões por genealogia, como ele falou aqui. Lei, irmão, nada disso edifica. 2 Timóteo 2, 23. Ele vai usar a mesma raiz. Ele fala assim, ó. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contenda. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todo, e apto para ensinar, e paciente para corrigir, com mansidão dos que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento. Que Deus lhe conceda arrependimento. E que Deus lhe conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, irmão, não devemos discutir. Evita. É o Senhor que vai abrir os olhos. A gente expõe a verdade. Agora a discussão, evita. Por isso que Paulo dá esse conselho a Timóteo, né? Porque
Timóteo também certamente devia estar tendo esses problemas, né? Foge de fábulas. E às vezes nós entramos nessas questões e aí isso causa um dano na comunhão dos irmãos, na igreja. Então evita tais. Nossa comunhão é em Cristo, irmãos. Fora de Cristo não há comunhão, é divisão, é confusão, é contenda. Nossa comunhão é em Cristo. Se nós não, por isso que esse assunto de comunhão é muito importante. Se a nossa comunhão com o Senhor não está bem, logo que a nossa comunhão com os irmãos também não vai estar. Nós percebemos logo quando o irmão não está bem. Quando o irmão não está bem, irmão, o mover dele no meio dos irmãos é contenda, é dissensão, é espírito faccioso. Porque na verdade o relacionamento dele com o Senhor não vai bem. Então logo que o relacionamento entre os irmãos também não vai bem. E aí nós precisamos orar, repreender a primeira, a segunda, a terceira, evitam. Quem está falando não sou eu não, é as Escrituras. E se cremos que as Escrituras, quem escreveu foi Paulo, movido pelo Espírito, o Espírito que escreveu, então nós devemos obedecer. Isso é segurança para nós, irmãos. Isso é guarda para nós e para os irmãos. Por isso que Paulo fala, noteis bem. Por quê, irmão? Agora nós temos a responsabilidade de guardar um ao outro, guardar o rebanho. Porque o Senhor falou também, quando eu partir, surgirão lobos entre vós. Está fora não, irmão, está dentro. Que não pouparão o rebanho. Não pouparão. E agora nós devemos estar atentos a isso, irmãos. Para guardar uns aos outros, para guardar a comunhão dos irmãos, para guardar o rebanho, para guardar aquilo que ele vai falar aqui, os indultos, aqueles que são simples, os imaturos, os bebês, os irmãos que estão surgindo agora. Essa não é uma responsabilidade só da liderança, não. É de todos nós. É de todos nós. Para que Satanás não mine, não entre na nossa comunhão. E isso não gere um dano, sabe, nos irmãos mais fracos. Essa é a nossa responsabilidade mútua. Não é só a responsabilidade dos irmãos que presidem, não. É de todos nós. Atos 20 e 28. Ele fala assim, cuidado por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aqui ele está falando, bispo é mesmo para presbítero. Está falando bispo de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E entre vós mesmos se levantarão homens, que torcerão a verdade para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de dia e noite de advertir-vos com lágrimas. Com lágrimas, cada um de vós. Ou seja, Paulo está falando aqui que depois da sua partida surgirão lobos. Homens que querem atrair discípulos após si. Esse, como Paulo fala, esses tais não servem a Cristo, servem ao seu próprio ventre. Não estão preocupados com a causa do Senhor, irmão. Não estão preocupados com a igreja, com os santos. Se tivesse preocupado com os santos, teria temor de trazer dano para os irmãos mais fracos. Tais servem a si mesmo. São lobos vorazes. E às vezes nós trazemos esse lobo para o meio da comunhão, porque às vezes, na nossa inclusão, eu lembro que teve vou contar uma experiência que teve aqui há um tempo. Apareceu um irmão, aqui mesmo no campinho, há um tempo atrás, e aí esse irmão apareceu com uma fala muito bonita,
olhos azuis, bem arrumado. Aí os irmãos deram a fala para o irmão falar, deram a destra para o irmão ensinar. Não pegaram nenhuma, não conversaram com o irmão antes para saber de onde o irmão veio, como o irmão pensava. O irmão era unicista. O irmão começou a pregar sobre o unicismo no meio dos irmãos. Aí depois os irmãos da liderança tiveram que chamar ele e restringi-lo, né? Depois tiveram que consertar todo o prejuízo que ele deu, que ele causou. Isso numa boa intenção de abrir a destra da comunhão. Mas, com a boa intenção, os irmãos acabaram expondo todo o rebanho a um prejuízo. Por isso que devemos estar sensíveis, irmãos. Devemos incluir tudo aquilo que o Senhor incluiu. Aquilo que não vem de Cristo, irmão, precisa ficar fora. Porque gera morte, gera dano. E às vezes esse dano é nos irmãos mais dos incautos, nos irmãos mais simples. A palavra incauto é aquele tipo de irmão que um chega, fala uma coisa, ele crê. O outro chega, fala outra coisa, ele acredita também. Tudo que fala, ele acredita. Ele é levado por vento de doutrina. E aí você chega, bota um moço desse, bem aparentado, que fala bonito, eloquente. Esse irmão arrebata esses irmãos. Isso causa um dano, causa um prejuízo a esses irmãos. Por isso que nós devemos estar apercebidos para discernir, irmãos, se o Espírito vem do Senhor ou não. Devemos estar apercebidos como igreja, para guardar os irmãos. Para guardar, porque às vezes o irmão está em outro espírito. E esse irmão em outro espírito, a gente joga ele no meio dos irmãos. Com o intuito de, comunhão é irmão. Eu não, mas está doente, precisa ser curado. Por isso que precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos estar com nossos olhos bem abertos para discernir os ardis de Satanás, as suas armadilhas. Porque normalmente são homens que falam bem, falam bonito, distorcem a verdade. Há um outro evangelho sendo pregado, irmãos. Há muitos evangelhos sendo pregados que não é o verdadeiro. No evangelho há homens fraudulentos que distorcem a verdade pela ganância do seu coração. Porque querem, atrair discípulos após si, não levar discípulos após Cristo. O nosso papel, irmão, é levar discípulos a Cristo, não a nós mesmos. Não a nós mesmos, irmãos. O centro não é nós. O centro é Cristo. É Cristo que tem que aparecer, não nós. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem nele. A honra e a glória é exclusivamente dele, não de homem nenhum. Não de homem nenhum. Por isso que precisamos estar com nossos olhos abertos. Gálatas 5, verso 6. Ele fala assim, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé, que opera para o amor. O verso 7 em diante fala, correis bem, ponto. Aí ele fala, quem vos impediu de obedecer à verdade? Eles começaram no espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Aí Paulo fala, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, aqui ele está falando de falsos ensinamentos, da falsa doutrina. A doutrina que não coloca Cristo como centro, que coloca práticas.
Há um outro evangelho. E às vezes, irmãos, nós nos aperfeiçoamos nesse outro evangelho, porque não conhecemos o verdadeiro. Tem muitos irmãos que estão sendo enganados, estão sendo aperfeiçoados num outro evangelho, que colocam o homem no centro e não a Cristo, que colocam o homem como governo. E esse homem, sabe, governa todas as coisas, sujeito a Cristo, e agora os irmãos se submetem a esse homem. Há um outro evangelho, o evangelho de prosperidade, de riqueza. Que nós vamos a Cristo porque temos coisas a receber de Cristo. Mas o que nós recebemos de Cristo, irmão, foi todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As bênçãos materiais, irmãos, é uma consequência. Se Ele quiser, Ele nos agracia. Não é o centro. O centro não é a bênção. O centro é o Deus da bênção. É Cristo. E as bênçãos, irmãos, são espirituais, não são materiais. Não são coisas terrenas. São coisas celestiais. Porque a nossa pátria é celeste. Nossa pátria é celeste. O outro evangelho coloca o centro em coisas terrenas, em bens materiais, que perecerão, que ficarão aqui nessa terra quando morremos. Mas nós almejamos aquilo que é eterno, que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não nessa vida. Nessa vida nós podemos ter, se assim Ele quiser dar. Mas se Ele também não quiser, nós também estamos felizes porque temos a Ele. Ele é a nossa maior herança. Ele é a nossa maior riqueza. Cristo. Por isso que tudo que se diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado em Cristo. Nada mais sentimos falta, porque Ele nos supre em tudo. Ele é mais que suficiente. O outro evangelho distorce, coloca as bênçãos espirituais como alvo. Os coaches colocam o homem como centro do evangelho de Deus. Nós não somos o centro de nada, irmãos. O centro da obra de Deus é seu Filho, o qual Ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas, o qual todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, não foi para o homem. O homem não é o centro. E aí a gente ouve, chora, se alegra. Teve um coach uma vez, minha esposa estava ouvindo, que ele falou: o centro da obra de Deus é seu Filho. E o centro da obra de Cristo é você. Você é o centro de tudo. Isso é o maior engano. Você não é o centro de nada. Nem eu, nem você somos o centro de nada. O centro de todas as coisas é o Filho, por o qual foram criadas todas as coisas, e tudo subsiste por meio dele e para ele. Não é para a gente. Nós fomos agraciados no amado. É tudo para ele. A igreja é para quê? Para que a multiforma e sabedoria de Deus agora seja conhecida de todo o principado e potestade. A igreja não tem o fim em si mesma. A finalidade da igreja é glorificar a Cristo. A igreja, com finalidade em si mesma, ela perdeu a sua função de expressar a Cristo, a principados e potestades. Ela se perde em si mesma. Há muita coisa sendo falada, irmãos. Por isso, cuidado com a internet. Hoje, antigamente, era mais fácil se guardar. Acredito que era mais fácil porque não se tinha tanto acesso à internet. Então, os irmãos, para serem aliciados, tinham que sair de casa, ou alguém tinha que entrar na casa do irmão. Hoje o irmão não sai de casa, o irmão está sendo aliciado, sabe, por espírito maligno, por falsas doutrinas. Ele entra no YouTube, bota lá a ministração que ele quer ouvir, aparece uma lista. E aí, se ele não coa nada, ele pega lá qualquer um, ouve. Aí aquele moço fala contra o Evangelho, fala contra Cristo. E ele vai se enchendo dessa, desculpa a expressão, dessa porcaria,
porque isso é uma porcaria, isso não é alimento para nós. É o fast food. Você abre o YouTube, virou um fast food espiritual. Hoje eu quero comer salvação. Aí tu bota lá, salvação aí. Parece uma lista. Aí dentro desse assunto de salvação, há muitos irmãos falando muita coisa. E muita coisa que não é verdade. Por isso que nós precisamos, sabe, irmãos, seguir aqueles que temos como pais na fé, para comer de uma mesma fonte, que é Cristo. E esses irmãos que nós conhecemos para ser guardado. Porque tem muitos irmãos que estavam no meio de nós que hoje entraram por outros caminhos. Porque ouviram muita coisa e essa muita coisa os convenceu e hoje os irmãos negam a divindade. Alguns falam que o Espírito ele é uma força ativa. Que o Espírito não é Deus. Que Cristo é um profeta. E estavam no meio de nós e ouviram as mesmas coisas que nós ouvimos. Por isso, irmão, tenhamos cuidado. Há muita coisa sendo falada que não é Cristo que está falando, que não é o Espírito. É o outro Espírito. É o engano. Por isso que nós precisamos conhecer o verdadeiro. É igual quando a pessoa faz a prova para a Casa da Moeda, ele entra, ou ela vai ser bancária, ela passa um tempo estudando dinheiro. O verdadeiro. Ela passa um período conhecendo a textura do papel, o tamanho, a nota, botando na luz. Ela não vai conhecer o falso. Porque há muitas falsificações. Mas ela conhece o verdadeiro. E aí quando chega a qualquer falsificação, ela consegue distinguir, porque ela já conhece o verdadeiro. Assim precisamos ser nós precisamos conhecer aquilo que é verdadeiro. Para quando chegar o outro, irmão, para quando chegar a falsificação, nós estarmos apercebidos e não sermos enganados. Vamos para Efésios 4:14. Ele fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Irmão, há muita doutrina que não é verdadeira. Pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, há muitos homens fraudulentos, irmãos. Lembra de Éfeso, que o Senhor o repreendeu, mas o Senhor o louvou porque eles provaram aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. A igreja precisa ter maturidade, irmãos, para provar os espíritos. Porque vivemos o tempo do fim, e o tempo do fim é o tempo do engano. Para sermos guardados. Para sermos guardados. Por isso que precisamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente, para não sermos enganados. Vamos voltar para Romanos, verso 18. Fala assim, pois tais não servem a Cristo. Irmão, tais homens que praticam tais coisas não servem ao Senhor, irmãos. É um engano. Não servem a Cristo, mas ao seu ventre. Com suas palavras e bajulações enganam o coração dos ingênuos ou dos incautos. Tais homens, irmãos, não servem a Cristo, servem a si mesmo. Estão preocupados com seu ventre, preocupados com glória, com louvor e para si. Querem atrair discípulos após si, não a Cristo. Judas fala algo interessante, irmão. Eu queria chamar a atenção para Judas.
Judas só tem um capítulo, né? Judas 11 em diante. Vamos ler, ele fala algo bastante interessante. Ele fala assim, ó, ai deles, entram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, e foram levados pelo erro de Balaão, pecaram na revolta de Corá. Está dando aqui 3 exemplos desses homens fraudulentos. Quando ele fala, entram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim, irmãos? Caim ele era um homem religioso, mas ele foi desobediente, porque ele ofereceu o sacrifício do suor do seu rosto, que era o fruto da terra. Quando o seu irmão ofereceu a Deus aquilo que correspondia ao sacrifício de Deus. E porque o sacrifício do seu irmão foi aceito, ele teve raiva. E o efeito da sua raiva, ele assassinou o seu irmão. Então, qual é o caminho de Caim? É o caminho de desobediência a Deus. É o caminho de religiosidade. Esse é o caminho de Caim. Caminho de desobediência. Caminho de religiosidade. E há muitos irmãos que entram por esse caminho, que entram por essa vereda e entram na desobediência. Ele falou mais, ele fala de Balaão. Qual foi o caminho de Balaão? Balaão foi aliciado para profetizar contra Israel por dinheiro. Então o caminho de Balaão é homens gananciosos, sabe? Que amam o dinheiro. E por dinheiro eles se corrompem e corrompem o povo de Deus. Por isso que amam o seu ventre, amam mais a si, como ele falou lá. Esse é o caminho de Balaão. E hoje nós vemos muito isso, irmãos. O evangelho se tornou uma fonte de riqueza. Hoje tem pessoas que conhecem a verdade, mas não falam a verdade porque a verdade vai esvaziar o templo. Então ele fala o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Porque se ele falar a verdade, o templo vai ficar vazio e a oferta vai diminuir. E aí o prolabore dele vai cair. Então ele está amando mais o dinheiro do que a verdade. A verdade ficou em segundo plano. Não amam a verdade, amam a si mesmo. E por isso entraram no caminho de Balaão. Profetizam por dinheiro, por ganância. A ganância corrompeu o coração. O amor ao dinheiro, é maior do que o amor à verdade, a Cristo. Esse é o caminho de Balaão. E aí ele fala do terceiro caminho, que é o caminho de Corá. O que Corá fez? Corá era um levita. Ele tinha seu cargo de destaque também, que ele era um levita separado. Mas em determinado momento ele se inflou contra Moisés e Arão. Contra Moisés. Não só isso, foi Corá, Datã e Abirão, começaram a aliciar o povo contra Moisés. Juntaram 250 homens contra Moisés. Sendo que eles não estavam contra Moisés, porque quem colocou Moisés ali foi o Senhor. O governo de Moisés representava o governo de Deus. Então, quando eles se levantaram contra Moisés, eles se levantaram contra Deus. Esse é o caminho de Coré, o caminho de rebelião. Quem foi o primeiro rebelde? Quem foi o primeiro rebelde do mundo, irmãos? Satanás. E o que ele fez? Aliciou a terça parte dos anjos. E a terça parte foi expulsa. Por isso que, irmãos, quando falamos de liderança, cuidado. A liderança não é que a liderança não erra. Não, a liderança pode errar. Pode errar, mas cuidado. Qual foi o coração de Coré? Ele queria o lugar de Moisés. E aí ele fez um plano para depor Moisés.
Isso é desobediência a Deus. Nós temos exemplo de Antipas, minha fiel testemunha. Se lembra de Antipas? Antipas estava no lugar, irmão, na igreja complicada. O trono de Satanás estava estabelecido ali. Talvez Antipas pudesse juntar os irmãos fiéis que não queriam estar naquela condição, mas ele foi fiel até o fim. Ele não abriu mão dos irmãos. E fala que foi morto entre vós. Por isso que o nosso lugar, irmão, é estar diante do Senhor. Se está vendo alguma coisa de errada, entra diante do Senhor. Peça ao Senhor que dê sabedoria. Cuidado. Não é que os irmãos não erram. Os irmãos vão errar porque são homens também. A liderança não é super-homem. Quando falo de liderança, não está falando... Meu pai fala muito isso, né? Não são super-homens. São homens. Dons que o Senhor deu. E esses irmãos podem errar em um determinado momento. Como deu exemplo aqui, nós temos aquele que fechava a igreja para os apóstolos, Diótrefes. Era um presbítero. E fechava a igreja. Mas ainda assim, irmãos, isso não é motivo para faccionarmos a igreja de Cristo. Por isso que o caminho de Coré é um caminho de desobediência a Deus. É um caminho, é um coração faccioso. E o coração, normalmente, desses irmãos que estão nesse caminho de facção é porque eles querem um lugar de destaque. O coração é exposto, irmão. Porque a rebelião... O que ocorreu com Satanás? Como ele era a multiplicação do seu comércio, ele se achou de o direito de ser igual a Deus e de sentar no trono de Deus. Então ele se rebelou contra Deus. Normalmente a rebelião tem essa finalidade. Você quer ocupar o lugar de destaque. E o lugar de destaque é de Cristo, irmãos. É de Cristo. Esse é o caminho de Corá. E qual foi o desfecho de Corá? Todos que estavam com ele à terra abriu e engoliu todos. Por isso que ele vai falar, ó, o verso 12, mesmo Judas. Esses são manchas em vossas festas, em vossas festas de amor. Banqueteciando convosco sem nenhum recato. Pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levada pelo vento. Árvores sem fruto, em pleno outono, desarraigada, duplamente morta. São ondas furiosas no mar, espumando suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Por isso, cuidado. Por isso que Paulo fala, afastai-vos desses. Rejeita os seus ensinamentos, porque esses não servem a Cristo, servem a si mesmo, servem o seu próprio ventre. O Senhor é o seu ventre, o seu Senhor é o seu ventre. Como eu falei lá atrás, irmãos, não estão preocupados com a causa de Cristo, não estão preocupados com a edificação da igreja. A sua preocupação é consigo mesmo. Esses irmãos são como lobos, sabe? Que ficam esperando as ovelhas derradeiras para ir lá e atrair discípulos e tragar as ovelhas. É como o irmão que vai de casa em casa, sabe? Isso aqui é aliciar, você vai aliciando os irmãos. Você tem uma questão com o governo, você começa a aliciar os irmãos contra para juntar uma força. Não faça isso, irmãos. Se tem alguma questão, entra diante do Senhor. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria. Para o Senhor abrir os olhos dos irmãos.
Porque são homens como nós, irmãos. E se nós também não tomarmos cuidado, nós podemos entrar no engano. Mas não vamos ter um espírito faccioso. Que o Senhor nos ajude nesses dias, sabe? A distinguir o verdadeiro e rejeitar o falso. Para guardarmos os irmãos, para guardarmos o rebanho de Deus, não é nosso, irmão. De Deus. As ovelhas não são nossas, são do Senhor. São dele. Verso 19. Ele fala assim, ó. Depois de repreendê-lo, né, afastá-vos dele, ele fala assim, ó, verso 19. A vossa obediência é conhecida de todos. Por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. Quando ele fala da obediência, no capítulo 1, ele falou isso, né? Ele começa, capítulo 1 de Romanos, verso 8, ele fala da fé dos romanos, ele fala assim, ó, primeiramente dou graça a Deus, a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, ó, tá falando para os romanos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, a vossa obediência à verdade. Obedecer à verdade, obedecer a Cristo. É isso que vai nos guardar, irmãos. É conhecer a verdade. É como Paulo falou, que não cessou de anunciar, porque sabia que quando ele saísse viriam lobos dentre os irmãos. Mas a maneira é estar na verdade. Paulo não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. O antídoto, irmão, contra as heresias é o conselho de Deus, é a sua palavra. É como Paulo fala a Timóteo, guarda o bom depósito. O que de mim ouviste, isso anunciai a pessoas idôneas, e essas idôneas transmitam a outras idôneas, e assim essa palavra da verdade vai sendo transmitida a todos, para que os irmãos sejam guardados da falsidade, da falsificação do evangelho. O que vai nos guardar, irmão, é a verdade, é o depósito que temos ouvido esses anos todos. Por isso Paulo transmite a homens fiéis e idôneos, que na hora desses homens fiéis e idôneos transmitir, eles não vão subverter a verdade, eles vão anunciar. Por isso que ele fala, não deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Paulo fala, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Ele não mudou a verdade. Ele não mudou nada daquilo que o Senhor deu para ele. Ele anunciou tudo que ele recebeu, ele anunciou. Com fidelidade, com integridade. Não acrescentando nada. Por isso que vai nos guardar, irmão, é a verdade que tem sido falada por meio de seus profetas, dos seus apóstolos, dos mestres que temos ouvido. Por isso devemos guardar esse bom depósito, porque o dia mal virá, irmãos. O dia mal virá. E aí o que vai nos guardar é esse, por isso que guarda o bom depósito. Porque se nós não guardarmos esse bom depósito, nós podemos improvisar dentro da igreja, achar que agora podemos colocar um utensílio num lugar que não é dele. Aqui fica mais bonitinho assim. A casa é de Deus e é Ele que coloca cada um como Ele quis. Nós somos mordomos da casa de Deus. A casa não é nossa. Nós somos mordomos, administradores. E precisamos ser fiéis. O Clécio falava isso. Fiel ao modelo. Qual é o modelo que nos foi passado, irmãos? Que os irmãos deram a vida. Nós estamos aqui sobre ombros de muitos irmãos que deram a vida. Muitos irmãos estão nem mais no meio de nós. Partiram, estão com o nosso Senhor. E esses irmãos deram a vida. Foram fiéis.
E cabe a nós o legado hoje de dar continuidade àquilo que o Senhor falou por meio desses irmãos. Nós não estamos em nada novo, irmãos. Não há nada mais novo para se fazer, irmãos. Nada novo. Não há mais nenhuma nova revelação. O Senhor já revelou tudo. Os mistérios já foram revelados. Aleluia. Não há mais nenhuma novidade. A novidade é um engano. É um engano. O modelo já foi estabelecido. Paulo fala: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Nada pode ser mudado, irmão. Fala da salvação. E esse, qual é o fundamento? Cristo e este crucificado. O fundamento é Cristo, não há outro fundamento. Agora veja cada um como edifica. Agora tem a sobre-edificação. E na sobre-edificação nós podemos errar. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao modelo que o Senhor nos confiou, irmão. Por isso que Paulo fala aos Gálatas: mas o que aconteceu que tão depressa vocês saíram da verdade, entraram no outro evangelho? O outro evangelho não é só o evangelho da prosperidade, são práticas, injustiças. Nós seguimos a Cristo, irmão. O modelo, o Clécio falava do protótipo. O protótipo já foi nos anunciado. E agora nós sigamos esse protótipo. Não há nada novo para acrescentar. Na nossa casa, a gente pode, quando você compra um apartamento, você tem lá a planta, mas você pode mudar alguma coisa. Esse piso aqui não me agradou, vou mudar ele. Vou botar outro piso. Essa pia aqui, eu achei que ela não ficou no lugar direitinho. Então eu vou tirar ela daqui e vou colocar. Na casa de Deus não, irmão. É tudo exatamente como Ele colocou. Nós não temos autorização para mudar nada. É ser fiel. Fiel ao modelo. E o modelo é Cristo. O modelo não é uma linha de doutrina, não é uma linha de pensamento. O modelo é Cristo e sua palavra. O modelo não é coisa da nossa mente, que a gente pode, eu estou seguindo uma linha puritana, uma linha reformada. Não, o modelo não é isso. O modelo é Cristo, irmãos, e as suas escrituras. Todo o conselho de Deus para nós. Esse é o modelo. Não há nada novo, irmãos. A escritura está aqui para a gente, para nós, há pelo menos há 2000 anos. E esse é o modelo. Imagine Noé quando construiu a arca. Chegasse lá na hora de colocar o betume para impermeabilizar da água entrada. Não, acho que eu vou colocar uma argila aqui. De repente a argila fica melhor. Vai ficar esteticamente melhor, porque a argila vai ficar da cor da madeira. Eu vou colocar uma argila. Quando começasse a encher tudo, a arca ia naufragar. Mas Noé e sua família foram fiéis ao modelo que o Senhor os revelou. Eles foram fiéis, irmãos. Foram fiéis ao modelo que o Senhor revelou para eles. Por isso que, como Paulo fala a Timóteo, transmita a homens fiéis e idôneos. E esses homens fiéis e idôneos transmitirão para outros fiéis e idôneos. E esses fiéis e idôneos para outros. E a palavra vai se multiplicando. Aleluia. Uma palavra sem nenhuma mistura. Uma palavra pura. Que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos, a obedecermos ao Senhor, obedecermos a sua palavra,
a não agirmos com improviso na casa de Deus, de acharmos que temos condição de colocar a nossa mão suja naquilo que é santo. Vamos avançar mais um pouco, irmãos. Verso 19 ainda, a parte B, fala assim, mas quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. Irmão, enquanto nós estivermos aqui na terra, até o Senhor nos levar para Ele, ou quando formos ao céu, se estivermos vivos aqui, quando o Senhor voltar na sua vinda, nós teremos a influência do pecado no nosso corpo. E por isso que nós precisamos, como cristão, abominar o pecado. Amar o bem. Amar o bem é amar a palavra de Deus. É amar o Senhor. E odiar o pecado. Quando ele usa o mal aqui, ele está se referindo ao pecado. O mal que entrou no mundo. E desde Adão passou a todos os homens. Mas nós devemos odiar o mal e amar o bem. Por isso que a Bíblia Mateus vai falar que nós devemos ser simples como a pomba, prudente como a serpente. E aí isso nos remete a Hebreus, né? Que fala assim, vamos ler Hebreus 12. Vamos ler Hebreus 12. Um texto bem conhecido de nós. Hebreus 12, verso 1 e 2. Fala assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos, irmão, precisamos deixar todo embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, irmão, está na nossa carne. E agora precisamos amar o bem, como Paulo fala em Romanos 12, e odiar o mal. Amar o Senhor, que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pela qual a alegria que nos está proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Então devemos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e sigamos o Senhor, irmão. E aí ele fecha aqui com algo muito interessante. Ele fala assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo aqui está falando, interessante, que há uma guerra hoje espiritual. A guerra que começou lá no jardim, como ele fala em Gênesis 13, que poria inimizade entre a serpente e a mulher e a descendência da mulher. E ele pisará a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Há uma guerra hoje, irmãos. Nós somos esse descendente dessa mulher. Nós estamos numa guerra espiritual. Mas cuidado, irmãos. Não entre no engano que muitos às vezes entram que Satanás está debaixo dos nossos pés. Não está. Um dia ele estará. Um dia o Senhor o subjugará. Isso é em breve. Como ele falou aqui, em breve. Satanás debaixo dos vossos pés. Quando Miguel lutou pelo corpo de Moisés, olha o que Judas fala. Judas 9. 1:9, né? Judas só tem um capítulo. Fala assim, e o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel era um anjo de guerra, era guerreiro. Porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, irmãos, cuidado. A nossa vitória contra Satanás é em Cristo.
não em nós mesmos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa aqui, Satanás embaixo dos meus pés. Não tá não. Sinto muito te informar. Um dia ele estará, em breve. Em breve o Senhor esmagará. Em breve o Senhor acabará com toda essa guerra. Em breve. E esse breve é breve mesmo, porque graças a Deus o nosso Senhor está às portas, irmãos. Amém. E o nosso Senhor, e na sua vinda o Senhor, estabelecerá o seu reino de paz. Mas hoje Satanás está nos ares. Você lembra de Jó? Ele estava a rodear a terra, ó. Ele não estava embaixo dos pés, não. Ele estava a rodear a terra. E aí foi acusar Jó lá, ó, perante o Senhor. Estava lá em cima. Um dia ele vai cair. Mas aí a Bíblia fala, ai dos moradores da terra. Mas um dia o Senhor colocará ordem em todas as coisas. Satanás e os seus anjos serão derrotados. Já foram derrotados. Mas será um dia da consumação disso tudo, irmãos. E ele sabe disso. Por isso o Deus de paz, um dia o Senhor estabelecerá a paz. Nosso adversário será posto junto com seus anjos, junto com aqueles que o apoiaram na grande rebelião lá atrás. E infelizmente aqueles que o seguiram também aqui. E a paz reinará, e o Deus de paz governará. E o reino de Deus de justiça, paz e alegria será estabelecido nesta terra. Hoje, como igreja, nós lutamos para estabelecer, o reino de Deus nessa terra. Que venha o teu reino. Que venha até nós o teu reino. Nós estamos aqui como embaixadores. E onde nós estamos, nós representamos esse reino, esse rei. Mas um dia a sua glória encherá toda a terra. E toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Que ele saiu para vencer, vencendo. Ele é vencedor. Ele venceu. Então um dia, não hoje, não agora. Agora nós lutamos em Cristo com armas espirituais. Porque Paulo vai falar dessa grande batalha em Romanos 6. Ali nós vemos essa guerra contra Satanás, os seus anjos, os principados e potestades. Ele fala da armadura. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nessa grande batalha que ele já venceu. Pela fé. Porque na cruz ele venceu. Está, como ele falou lá, como João fala, está consumado. Ele consumou. Embora hoje na nossa realidade, nós trazemos essa realidade para nós. Mas ele já consumou. O protótipo está ali. O Clécio falava da maquete. Quando você vai numa construção, o prédio está sendo construído ali, tem um buraco cheio de barulho, não tem nada feito. Mas quando tu chega no stand, tem a maquete. O final é isso aqui. Tu olha assim e fala, isso aqui vai ser isso aqui? O final está aqui, ó. O modelo está, o final aqui. O Senhor já concluiu, o final já está ali. O modelo já está ali. A sua obra consumada. Mas hoje estamos nesse trabalho, nesse processo de edificação. Mas como Gabriel muito fala, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia, irmão.